Oi, ser de luz, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Thay, seja bem-vindo ao nosso canal Magia Ancestral. E hoje nós não faremos uma leitura com 3 opções. Então, se você chegou aqui neste vídeo, não é coincidência, não acredito em coincidências, tudo tem um motivo para acontecer. Eu vou utilizar hoje o tarô de Waite, e por acaso está aqui o mago na frente, e vou fazer uma leitura analisando o presente, passado, presente e futuro. Então a ideia é trazer uma leitura terapêutica e não uma leitura divinatória. E vamos ver, fazer uma mesa aberta, onde nós vamos colocar estas cartas representando as energias do passado, do presente e do futuro, mas também deixar que o universo traga pra gente a mensagem sem fixar muito um método. Caiu aqui a primeira carta representando o passado, a carta da estrela. Deixa eu só arrumar aqui. Pera lá. A carta da estrela, ela representa uma conexão com o meio. É uma pessoa que está extremamente confortável com o ambiente em que se está inserida. Vamos tirar as outras cartas para que a gente possa entender esse contexto. E em troca energética, eu peço que vocês deixem o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Uau! Na energia do presente, energia do sol. Eu adoro a energia do sol. Ele fala sobre magnetismo, fala sobre o quanto você está iluminando outros caminhos, você está iluminando o seu próprio caminho, o quanto você transmite luz, o quanto você brilha, a maneira também como as pessoas te enxergam, elas te veem como um ponto de luz em meio à escuridão, e as pessoas te orbitam. Isso é o presente. Porém, no futuro, então eu vou trazer aqui a carta do diabo. A carta do diabo, ela vem como um questionamento. Neste tarô em específico, ela é trazida uma figura mais sombria. É aquele diabo cristão que está ali condenando. Mas eu vejo muito o diabo como a questão do nosso ego, as nossas escolhas. Então ele está no futuro. O que é o futuro no tarô? Ele traz um questionamento a respeito dos caminhos que nós podemos percorrer. O tarô não é uma sentença, é uma possibilidade. Então ele analisa qual é o caminho que você deseja escolher. Será que você vai trazer toda essa energia, né? A energia do sol, uma energia extremamente positiva? Será que você vai deixar se cegar pelo ego, pelos vícios, pelo poder? Porque o sol é um baita de um sim, a estrela é um sim. É como se a vida tivesse te dando sims, tivesse abrindo seus caminhos. E então vem um alerta. O que está te prendendo? O que pode te prender? Quais são os vícios que você pode se libertar? E quando eu falo de vícios, é num contexto geral, não somente necessariamente de vícios da carne, de questão da cervejinha do fim de semana, enfim, né? Não estou falando disso.
Não somente, né? Porque todo excesso aponta uma falta, mas também eu falo de tudo aquilo que nos atrapalha. Algo que eu observei aqui agora neste arcano é a estrela, é um pentagrama de cabeça para baixo. O pentagrama, basicamente, quando ele está na posição natural, virado para cima, você considera que o céu é mais importante do que a terra, que é até similar neste contexto, né, a carta do mago, e não é à toa que veio a carta do mago, que estava aqui no caso de primeiro arcano aqui no meu tarô. Mas o mago, ele basicamente diz: tudo que está em cima está embaixo, como se a terra refletisse aquilo que está no céu, está no mundo espiritual. Mas o diabo, ele é o mago ao contrário. Ele é o mago, aquela pessoa que pode fazer suas escolhas, pode construir o seu caminho, mas escolheu uma energia mais densa, uma energia mais terrena, mais material. Então aqui, neste contexto, a gente está dizendo que a matéria é mais importante do que a espiritualidade. Basicamente é isso. Então, o diabo é a sombra do mago. E no fundo do tarô vem a torre. Então, a torre, ela não é um fim, ela é um meio para aquilo que não te serve mais. Quando a gente toma decisões que não se sustentam, quando a gente não constrói bases sólidas, tudo aquilo vai ao chão. E a parte principal aqui na torre não é a construção, mas é o raio. O raio representa a espiritualidade, a justiça. O raio fala que quando algo não servir ao propósito maior, aquilo será destruído, aquilo vai ao chão. Mas não acaba na torre, porque após a torre existe caminho. Mas a gente não quer chegar na torre e também não quer chegar no diabo. Algumas pessoas podem querer, mas não precisam. Então eu entendo como um alerta para finalizar os ciclos que não mais servem. Muitas vezes a gente perde uma batalha, mas não perde a vida. Então a gente tem que saber se retirar daqueles lugares que estão nos destruindo e buscar plantar as sementes, buscar construir coisas novas. Isso é o que faria um rei de espadas, que é uma pessoa que já passou por tantas situações e aprendeu a ter maturidade, é uma pessoa que tem um intelecto mais aguçado, uma pessoa que é expert, que é uma pessoa sênior em sua área. Então, tudo aquilo que você deseja, materialmente, você pode obter, não necessariamente na energia do diabo. Você pode ter também pela energia do diabo. O que eu quero dizer? O diabo, ele conquista, ele também é um conquistador. Mas a que preço? Quantas pessoas ele aprisiona? E a que preço? Ao que você está se permitindo aprisionar? Porque quando a gente analisa um arcano, a gente não está analisando somente uma figura. Você pode ser o diabo e você pode ser as pessoas presas, assim como você pode ser a corrente. Você consegue observar
que, em especial em uma leitura coletiva, eu posso estar falando com esses 3 tipos de pessoa. Eu posso estar falando com a pessoa que está aprisionando os outros, com aquilo que está aprisionando os outros e com a pessoa aprisionada. Então, para que você está servindo de instrumento neste momento? A que custo vale o seu sucesso? Então aqui pede-se maturidade emocional. Uma maturidade verdadeira não é só você se mostrar, é você ser. Vamos tirar aqui mais algumas cartas. Eu senti de embaralhar novamente. Então agora vai a mesa aberta. Mesa aberta é basicamente quando a gente deixa que o universo fale sem um método necessariamente, né? A gente tira as cartas e faz uma leitura contínua, não sei se eu soube explicar, mas basicamente a gente está dizendo ao universo o que você, o Senhor, quer me dizer. E saiu o imperador. O imperador, ele é um conquistador. O imperador, ele sobe ao seu trono, ele coloca a sua coroa, mas ele não é um herdeiro. Ele não herda a coroa, ele conquista. E existem algumas formas de conquistar. E existem vários caminhos. Este é o arcano que saiu no final do baralho. Qual caminho você está escolhendo? Será que você está olhando o chão a qual você pisa? Será que você está ouvindo a sua espiritualidade, ouvindo a sua intuição? É tão difícil às vezes ouvir a intuição, porque a gente está com tanta coisa, tanta informação, é um fluxo muito grande, um fluxo externo, que a gente às vezes não consegue se ouvir, não consegue se enxergar como espíritos. A gente prefere se ver como ser humano, e o barulho do mundo nos cega espiritualmente. O barulho do mundo cega o nosso terceiro olho. Eu tô rindo aqui, né, porque às vezes a mensagem não vem só para vocês, a gente sempre aprende, né, com tudo aquilo que o universo nos traz. As de paus, 4 de espadas e o 4 de copas. Então, assim, o As de paus é um princípio, uma ideia, uma inspiração, é aquele fogo interno do espírito. É uma energia, é aquilo que movimenta, ele vem para movimentar, mas também pode nos causar cansaço. O que causa cansaço são os excessos. E neste tarô em específico, o que me chamou a atenção agora foi aquele vitral. Você consegue observar naquele vitral? Uma pessoa está ali ajoelhada, uma posição como se estivesse pedindo algo. Não consegui focar muito bem.
E todos os detalhes são importantes. É como se uma pessoa estivesse orando a outra, ou pedindo, ou de alguma forma submissa. E o 4 de espadas, ele fala sobre o descanso, sobre a pausa. Quando você não descansa, o universo vai encontrar uma forma de fazê-lo. Eu estava refletindo muito a respeito das doenças. Eu estava lendo um livro que falava sobre a questão das doenças. E as doenças aparecem não como castigo, mas como comunicação. Porque não adianta a cura se não tiver a palavra, se não tiver a comunicação. Então, quando a gente não para, a gente adoece. E este arcano vem dizendo para você, é momento de parar e se ouvir. E o que está te trazendo um desgaste no momento é o emocional. Eu vi um meme a respeito dessa carta do 4 de copas que falava assim: mas eu quero aquela. Este arcano é que aqui não mostra, mas em outros contextos, em outros tarôs, eu já vi uma taça sendo entregue, mas a pessoa ela não tem interesse naquela taça, então ela quer as taças derramadas. Tem outras 3 taças derramadas. Então, basicamente, é uma pessoa que ela tem o suficiente, mas ela não está satisfeita. Ela está desgostosa com a vida. Então, aqui nos fala que nós precisamos aprender a humildade e aceitar aquilo que a vida nos oferece. Porque existe lição naquilo que nós temos. E aquilo que nós queremos vai chegar se soubermos cocriar. Aí vem o mago versus o diabo. Você tem poder para cocriar. E caiu justamente quem? O mago. Porque você tem tudo na sua mão. Tudo que você precisa, você tem. Agora, você tem que saber qual é a ferramenta que você vai utilizar. Muitas vezes, a vida nos paralisa. Que aqui é bem similar. Você está paralisado porque está exausto. E aqui você simplesmente aceita. E fala, tá ok, eu podia me soltar, eu podia sair daqui andando, não tá legal, não tá confortável, mas eu vou continuar. Eu vou observar por um outro ângulo. Eu vou fazer esse favor pra mim, porque existe um propósito nisso, porque eu estou me iluminando. E se eu me ilumino, eu ilumino outros caminhos. Lembra da carta do Sol? Então existe um aprendizado. Existe aprendizado e existe construção. Porque você está trabalhando duro. E muitas vezes você consegue somente enxergar aquelas pessoas que estão no seu caminho te sugando, te roubando, seja roubando suas ideias, roubando o seu trabalho, roubando a sua energia. Sejam pessoas que estão trapaceando. E aí vem o desgosto. Aí você olha para as taças que você não tem. E cadê a justiça? A justiça não apareceu, né?
E eu aprendi que o mundo não é justo. E ok, vida que segue. Mas não é porque o mundo não é justo que não existe justiça. Novamente aqui a carta do Sol, no fundo do deck. Nos mostrando que a verdade sempre aparece. O Sol, ele representa a verdade. A verdade há de aparecer no momento oportuno. No momento oportuno, você terá o reconhecimento. Mas para que você tenha o reconhecimento dos outros que você tanto espera, que não é tão necessário assim quanto você acha. Porque talvez querer o reconhecimento dos outros pode ser ego. Então, para que você tenha o reconhecimento dos outros, primeiro você precisa olhar para dentro. Primeiro você precisa olhar para suas emoções. Você vê que ela está de costa para a água é emoção. Ela está em posição defensiva. Não existe sol, existe a lua. Existem as incertezas. Existe a intuição, mas você não enxerga. E para que você tenha esse tal de reconhecimento, para que você colha o louro, que você suba no seu cavalo branco e desfile, tal como acontecia em Roma, com a sua coroa lá de louros, o povo te aplaudindo. Você precisa realmente disso? Você precisa você se olhar, você precisa você se reconhecer. Enquanto você esperar dos outros o reconhecimento, você estará decepcionado, você estará de olhos vendados. E por acaso estava a temperança no fim aqui do deck e eu disse, não, eu vou embaralhar. E caiu a temperança, junto com outras duas cartas. Então vamos trazer elas na sequência. A temperança, eu adoro falar essa frase, se você já ouviu outros vídeos. A temperança não é nem gente, ela é um anjo. Ela tem uma paciência que vocês não têm noção. E eu acho uma coisa muito interessante neste arcano. Você tá vendo que tem uma luz lá longe? Eu sinto que a temperança, aquela luz lá, ela é a sua luz. Você tá vendo aqui? Ela é você, lá no passado. Então, todo esse movimento do enforcado, todo esse desconforto, toda essa sensação de paralisia, ela tem um motivo. Tenha paciência, criança estelar, criança humana, tenha paciência. Porque o seu momento vai chegar. E você esperar esse tempo, ele é extremamente necessário para que você construa algo interno tão forte, tão poderoso, mas não no sentido do poder do diabo, sabe? Mas no sentido de você fazer aquilo que você veio fazer no mundo. Só que para isso você precisa ouvir sua intuição, você precisa calar a voz do mundo, abaixar o volume do mundo, se recolher. Você precisa estudar a si mesmo, autoconhecimento. Você já sabe muito sobre o mundo e sobre você. Você sabe quem você é? Quando você descobrir isso, você vai ajudar tantas pessoas. E você pode contar com os seus mentores para isto, porque eles te enxergam além
da casca de carne. Então, foque no seu autoconhecimento, foque em compartilhar aquilo que você sente com pessoas importantes, com quem realmente faz a diferença na sua jornada. Observe agora o seu caminho, para onde você está indo. Só que você está tão focado nas batalhas da vida que você não consegue enxergar o horizonte. Então, para que você consiga enxergar o horizonte, para que você consiga se movimentar, porque o 3 de paus, ele já iniciou um movimento, ele está observando, porém o 3 movimenta. Enquanto o 2 é parado, enquanto o 5 é obstáculo, é conflito, é perda. Então, você está perdendo tempo de caminhada, lutando às vezes contra si mesmo, às vezes contra os outros, às vezes tentando segurar aquilo que já não dá mais. Muitas vezes quando a gente tenta apertar, segurar algo, a gente pode até conseguir uma certa estabilidade, mas a gente perde as mãos para poder buscar algo a mais. E você precisa ir à busca Eu me recordo que veio Pajem de Paus, lá no comecinho, né? O Pajem de Paus busca ser cavaleiro. Então, o cavaleiro de moeda, de ouro, não de paus. Corrigindo, o Pajem de Ouros busca ser cavaleiro de ouros. Ele é o cavaleiro mais lento do tarô. Ele é como uma árvore que precisa de todo o tempo para crescer. E este tempo, essa necessidade de esperar o tempo te causa angústia, a angústia do 9 de espadas. Então é algo que é necessário se trabalhar, é necessário sair desta energia. Às vezes você acha que é retroceder, sair do 9 para o 6. O 6 é um movimento onde você caminha, você sai de um lugar e vai para o outro. Mas às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar um passo para frente. Então, para que você saia do pajem para o cavaleiro, do cavaleiro para o rei, é necessário que você abandone o seu sofrimento, acolhendo, entendendo que tudo tem o seu motivo, que tudo tem o seu tempo, mas você também precisa escolher o momento de largar, o momento de deixar ir. Você precisa ressignificar a sua dor. Você precisa sair deste local que você mesmo se colocou, ou que muitas vezes outras pessoas te colocaram, e às vezes a gente permite estar, permite ficar, mesmo que a gente não compreenda. Tudo na vida tem a nossa permissão. Tudo na vida tem nossa escolha. Então eu vou tirar um último arcano
para que a gente possa passar um conselho. E se você gostou dessa leitura, se fez sentido para você e você ainda não deu um like, deixa um like aí pra gente. Não é por números, porque esse trabalho, ele é um trabalho feito com um propósito espiritual, e se você ajuda no engajamento, ele chega a mais pessoas. Se você pensou em alguma pessoa, compartilhe. O universo, traga um conselho. Eu vou te confessar que, primeiro, que eu não gosto de mostrar meu rosto aqui. Eu não teria como. Ficaria bem esquisito se eu fizesse diferente aqui. Poderia também só gravar minha voz, mas enfim. Eu achei que teria que ser assim dessa vez. E eu não imaginei que a mensagem ia ser profunda, e eu me surpreendi. Eu vou finalizar aqui com este conselho, porque já deu um tempo considerável, mas a vontade era de continuar. Faz assim, raramente eu tiro tantas cartas. Ai. Então veio novamente aqui a temperança e veio o As de Copas. E esses tempos atrás eu tive uma nova interpretação do As de Copas, porque eu vi o As de Copas como uma pera lá que eu tô procurando a palavra. Um transbordamento emocional, mas eu só olhava pelo lado positivo, pela abundância. Você vê a abundância nessa carta? E faz todo sentido esta carta aparecer. Na realidade nós temos 3 copas, né? Porque a temperança tem 2 copas. Só que diferente do 2 de copas, a temperança está temperando, ela está misturando os opostos, aquilo que está frio daquilo que está quente, aquilo que tem pouco daquilo que tem excesso. Então ela transborda. Quando ela consegue um equilíbrio perfeito, o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, equilíbrio entre trabalho e família, equilíbrio entre você e o outro. Tantas pessoas fazem tanto pelo outro e não fazem por si, se negligenciam. E quantas pessoas do contrário fazem tanto por si e negligenciam o outro. Então, aqui o universo pede que você equilibre. Sabe o sacrifício do pendurado? Ele se transforma nesse terceiro olho aberto aqui. Ele se transforma na sua redenção, na sua evolução. Então não acho que as coisas estão paradas. As coisas estão caminhando. Quando a gente olha a água assim, quando um lago calmo, sabe? A gente acha que nada acontece, mas existe muita vida na profundidade. A gente só consegue às vezes olhar a superfície. Então, a espiritualidade vem te dar este recado para que você se concentre agora, neste momento, em equilibrar os opostos.
Lembra aquela estrela de cabeça para baixo? Agora nós temos um triângulo virado para cima. Em diversas religiões, nós temos o triângulo como a trindade. E aqui vem a pomba. A pomba olhando para o catolicismo, falando porque hoje eu vi um símbolo de uma pomba e eu questionei o que significava e me responderam que era o Espírito Santo. E eu vim de base católica, então olhando, eu sei que o tarô tem essa base também católica, que ela foi desenhado inclusive no diabo, em o julgamento, enfim. Então é como se eu sentisse, sabe, que essa bolinha, que antes eu nunca havia refletido sobre ela, como se fosse uma hóstia, e agora refletindo sobre tudo isso, sobre religiosidade, eu não tenho religião nenhuma, mas respeito todas e gosto de estudar para compreender a espiritualidade. Eu entendo que o universo, ele quer te entregar toda essa abundância. Isso está no seu caminho, mas algo dentro de você ainda precisa equilibrar. Algo dentro de você ainda precisa mudar. E nenhum tempo é perdido. Tudo é aproveitado pelo todo, porque na realidade nem existe tempo. A verdade é que o tempo foi uma invenção humana para que a gente pudesse cumprir com os nossos compromissos, mas você é um ser eterno, você pode simplesmente desencarnar hoje e as pessoas acharem que o seu tempo acabou, acharem que você desencarnou jovem demais, porque é o que a gente sente, né? Ou acharem que você não aproveitou o tempo, ou que você aproveitou muito bem o seu tempo, mas no final das contas, você ainda está vivo, talvez de uma outra forma, talvez em um outro corpo, no corpo astral. Eu acredito em reencarnação e me trouxe vontade agora, né, de falar mais sobre essas questões de tempo, porque o tempo não é linear. Nós podemos simplesmente desencarnar hoje e encarnar em 1500. Nós podemos ser o prisioneiro e podemos ser aquele que aprisiona. Nós podemos ser o rei e podemos ser o súdito. Já parou para pensar que se todos somos um, nós somos o rei e nós somos o súdito? E toda essa reflexão aqui retorna ao diabo. Bizarro, né? Tava aqui debaixo do tarô. O tarô tá indo do louco ao diabo. Eu acredito que essa leitura vem nos trazer uma reflexão a respeito das nossas escolhas. E ela vem dizer que não tem problema nenhum você ser o diabo, você agir como o diabo, porque você sempre vai ser vilão na história de alguém. Mas, por que seremos o diabo se nós podemos ser o mago? E o mago, ele é o início de um caminho onde você tem o poder da escolha. O mago é quando você tem todas as ferramentas em suas mãos e você pode escolher. E o diabo é quando você faz a decisão ruim, quando você escolhe pelo ego.
O mago fala: tudo que está em cima espelha embaixo, tal como em cima é embaixo. E o diabo prioriza a materialidade. Só que existe o julgamento, existe a justiça, mesmo que o mundo não seja justo o tempo todo. Uma hora a conta chega. Então, se recorde das suas raízes, nunca esqueça disso. E para finalizar, esse foi eu que peguei agora aqui. Você está numa posição de escolher, escolha com sabedoria quem você quer ser, porque o julgamento ele chega para todos num momento oportuno. Vamos finalizar os ciclos que precisam ser finalizados, vamos refletir, vamos buscar o autoconhecimento. E é isso, a mensagem já ficou mais extensa do que eu gostaria, mas eu adorei trazê-la para quem está aí do outro lado. Deixe o seu comentário, isso é muito importante para a gente poder entender, ouvir vocês também. Gosto muito. Uma vez um colega comentou aqui em algum dos vídeos, né? Finalmente alguém que me entende. E aí eu refleti, eu não, né? A espiritualidade, eles sempre nos entendem. Gratidão, tudo de bom para você e até a próxima.